Bom dia, primeiro ano. Hoje é segunda-feira, dia 16 de novembro. Vamos iniciar mais uma semana e, para honra e glória do nosso Senhor Jesus, vamos iniciar com a nossa meditação, que está lá em Provérbios 23, que diz assim: o homem sábio não entra em contendas. Olha só, gente, eu vou contar uma historinha para vocês sobre um garotinho chamado Gustavo. Ele foi conhecer um zoológico e lá no zoológico ele foi muito desobediente. Quando chegou na jaula do gorila, ele com o guarda-chuva cutucou o gorila. O gorila ficou muito bravo, gente, muito bravo mesmo, queria pegar o Gustavo, mas não conseguiu. Quando chegou lá na onça, na jaula da onça, o Gustavo pegou o guarda-chuva também e cutucou a pata da onça. A onça deu uma patada no guarda-chuva dele e quis pegar o Gustavo também, né? Ela ficou extremamente chateada e brava também. Só que quando chegou lá na jaula da anta, a anta virou de costa para o Gustavo, né? E antes que ele pegasse o guarda-chuva para cutucá-la, ela fez xixi nele. Exatamente, ela fez xixi no Gustavo. E o Gustavo ficou muito chateado com aquilo, muito mesmo. Mas ele teve que ir para casa cheio de xixi de anta, né? Isso, gente, nos faz refletir o quê? Que nós não devemos procurar confusão, nós não devemos ser o quê? Desobedientes. Amém, primeiro ano? Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por mais esse início de semana na nossa escola. Que o Senhor possa se fazer presente conosco, nos abençoar e nos livrar de todo o mal. Fique com os alunos que estão em casa, seus familiares, e com os alunos que estão na escola, Senhor. Que tudo que viermos a fazer aqui seja para honrar e glorificar o Teu nome, Deus. Esteja conosco, esteja com o nosso colégio, nos guardando e nos livrando de todo o mal. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, primeiro ano. Então, vamos lá. Hoje nós temos muitas atividades, certo? O ano já está finalizando, né? Então, nós temos que terminar tudo e aprender mais e mais. Então, nós vamos lá para o nosso livro de ciências, na página 88, certo? A luz e a visão. Exatamente, a luz e a visão. Nós vamos para lá, gente. Prestando atenção aqui. A luz, ela é fundamental, né? Para que possamos ver as cores, os objetos e suas formas. Por quê? Porque assim no escuro nós não conseguimos ver, né? Com clareza, com exatidão. Então a luz ela é fundamental. Né? Um objeto ele reflete a luz quando ele está iluminado por ela, ok? Então quando essa luz chega aos nossos olhos, o cérebro ele recebe essa informação. Então o que acontece? Nós podemos o quê? Enxergar. Olha só que magnífico, né? A luz ela reflete no objeto, o objeto manda a resposta para o nosso. Aí quando nós enxergamos, o cérebro recebe essa informação e nós podemos enxergar e discernir o que é aquilo ali, certo? Olha só, essa questão aqui, você vai fazer um teste no seu quarto. Você vai desligar todas as luzes, fechar a cortina, deixar o ambiente bem escuro. E depois que você fizer isso, você vai observar se você vai conseguir enxergar, né, os objetos que tem no seu quarto. Certo? Você vai ver se você vai conseguir, né, fazer isso. Ver as cores do objeto, ver os seus formatos, sem que a luz esteja acesa. Tá? E aí você vai tentar ver isso como se tivesse claro. E você vai escrever para mim se você conseguiu ou não. Certo? Primeiro ano. Agora, olha só, uma coisa muito importante que nós vamos falar aqui é o auxílio da visão. Qual é esse auxílio da visão aqui, né? As lentes. Olha só, aqui. O que eu estou usando? Eu estou usando óculos, né? Eu estou usando óculos. Isso é bom ou isso é ruim? Me digam aí, isso é bom ou isso é ruim? Isso é muito bom.
Isso é bom por quê? Porque os óculos, né, as lentes dos óculos, elas fazem com o quê? Elas servem para quê? Elas servem para ampliar, né? Elas servem para nos ajudar a ver melhor, né? Tem pessoas que têm dificuldades de enxergar e essas lentes, né, os óculos, eles dão esse auxílio para que a pessoa possa ver o mundo melhor, né? Então, como é que elas podem ver esse mundo? Através das lentes dos óculos. Então, não elas não têm nenhum problema, ai, coitadinha, ou então vai passar para alguém, não. Elas têm apenas uma dificuldade de ver o mundo como as pessoas que não têm esse problema de visão. Então, não é uma coisa ruim. Os alunos não podem tratar os outros colegas como se eles fossem, diferentes. Não, eles apenas estão usando algo para auxiliá-los a enxergar melhor, certo? Então não tem que ter problema aí, meu colega usa óculos, eu não vou brincar com ele porque ele usa óculos, não. Ou então colocar apelidos, olha, 4 olhos, olha, não sei o que, não, ele tem só 2 olhos e ele tem um óculos que auxilia a criança ou o adulto, quem quer que seja, a enxergar melhor, né? A enxergar melhor, certo? Então que o óculos ele não seja um problema, ele não seja um impedimento. Nós vamos conhecer aqui outras maneiras que são utilizadas para visualizar as coisas, tá? Eu vou mostrar aqui as fotos para vocês e eu vou falar um pouquinho sobre esses aparelhos, certo? Para visualizar seres bem pequenos, os cientistas usavam a lupa ou o microscópio, pois esses instrumentos têm a capacidade de aumentar o tamanho das coisas. A lupa foi criada em 1250, pelo inglês Roger Bacon, por meio da sua primeira invenção, que foram os óculos. Já o microscópio foi inventado na Holanda por volta de 1590 por Hans e Zacharias Janssen. Agora, para enxergarmos coisas distantes, são usados os binóculos e os telescópios, como vocês podem ver aí nas imagens. Olha só, como vocês viram ali atrás, né, a lupa ela serve para ampliar, ela serve para nos auxiliar, né, para que nós possamos enxergar melhor as coisas maiores, certo? Então, nós temos aqui um desenho, né? Nós temos aqui um desenho de um ser vivo. Então, é uma joaninha. Você vai pegar uma lupa e você vai olhar este desenho e vai fazer este desenho ampliado, porque na lupa nós enxergamos as coisas o quê? Maiores, certo? E você vai desenhar aqui a joaninha. Depois você vai fazer esse teste aqui de capacidade visual. Você vai pintar os espaços em brancos utilizando as mesmas cores de cima. Por exemplo, aqui temos o amarelo. Então você vai pintar aqui de amarelo. Azul, azul, vermelho, vermelho e verde, verde. Certo, primeiro ano? Então, eu quero ver vocês fazerem essas atividades bem legais. Agora, eu vou mostrar para vocês a atividade que vai ser para casa. No caso, vocês vão fazer aí essa atividadezinha, certo? Que será em folha. E nós temos também aqui uma atividade que vocês vão fazer aí em casa, também usando um espelho. As dicas, elas estão todas aqui. Você vai utilizar um espelho para você olhar, né? Para você olhar os seus olhos com o espelho. Você vai olhar um olhinho com o seu espelho e daí você vai me responder aqui o que você conseguiu descobrir. Olha só, aí depois que você abrir e fechar os olhos, você vai fazer uma observação. Então, quero que você coloque aqui o que foi que você observou da mancha preta dos seus olhos e da parte que fica em volta dela, né? Você vai me dizer aqui como foi que ela ficou, se ela aumentou, se ela diminuiu. Então, você vai ter que observar tudo isso, certo? Aí aqui diz, né, a mancha preta, ela indica a quantidade de luz que está entrando, né, nos nossos olhos. Em locais claros, ela fica pequena. E em locais bem escuros, ela se torna grande. Olha que interessante. Então, você vai desenhar o seu olho aqui, destacando a mancha preta e a parte que fica em volta dela. Você vai fazer esse desenho aqui, tá bom? E vai pesquisar para mim os nomes científicos das partes dos olhos, certo? E você vai escrever aqui no desenho que você fez, ok?
Então, vamos lá para a nossa atividade info. Primeiro ano, aqui você vai observar esses desenhos e você vai marcar o que essa menina está fazendo aqui, essa cena, e qual é o órgão do sentido que ela está usando, né? E você vai marcar um xizinho. Esse garotinho aqui também, você vai olhar que órgão do sentido ele está utilizando na cena e você vai marcar, certo? Você vai fazer um X nos órgãos dos sentidos indicados aqui, certo? Primeiro ano, aqui nós vamos para a nossa cruzadinha, uma cruzadinha bem legal. Olha só, agora nós vamos para a cruzadinha dos sentidos, né? Nós temos 9, 10. Nós temos 10 palavrinhas aqui que nós vamos ter que descobrir de acordo com essas informações aqui, ó. Por exemplo, número 1. Sentido que nos permite sentir o sabor dos alimentos. Órgãos do tato, né? Sentido que nos permite ouvir, sentido que nos permite sentir as coisas, né? O que nos permite sentir as coisas? O tato, né? Nós estudamos bastante sobre isso, né? Então, nós estudamos bastante sobre isso. Então, vamos lá, vocês vão fazer essa atividade e qualquer dúvida, a gente vai se encontrar e se ver na nossa Zoom. Beijos, primeiro ano.